Boa noite! Começa agora mais uma edição do Resumo Brasil. Eu, Priscila Mendes, e a intérprete de Libras, Leide Mendes, vamos mostrar a vocês o que foi notícia nesta semana aqui no país e no mundo. Falta menos de um mês para as Olimpíadas de Tóquio. Vamos ver como está a organização dos Jogos e o preparo das delegações brasileiras. Cerca de 130 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram distribuídas aos estados e ao Distrito Federal e aproximadamente 70 milhões de brasileiros já tomaram a primeira dose. O ministro da Economia entrega ao Congresso Nacional a segunda fase da reforma tributária. E uma campanha nacional espera arrecadar mais de 11 toneladas de alimentos para famílias que vivem em favelas e periferias. Isso e muito mais a partir de agora. Você viu aqui na TV Brasil como estão os preparativos para o início das Olimpíadas de Tóquio, que começam no dia 23 de julho. O evento, que estava marcado para o ano passado, foi adiado por causa da pandemia. Mais de 11 mil atletas de 204 países devem participar das competições. Vamos ver na reportagem. Mesmo após a remarcação da data, o ano começou com incertezas. Uma pesquisa da emissora pública NHK revelou que 1/3 dos japoneses desejam o cancelamento da Olimpíada. Até hoje, a competição só teve 3 edições canceladas por causa das 2 guerras mundiais. Apesar disso, os Jogos estão confirmados. O Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Organizador comunicaram que vão acionar todos os protocolos médicos e sanitários possíveis. Entre eles, a impossibilidade de receber espectadores estrangeiros. Quanto ao público local, será permitido até 50% da capacidade de cada arena, até um máximo de 10 mil pessoas. Outras medidas de segurança incluem a obrigatoriedade de atletas, comissões técnicas e profissionais que vão trabalhar nos Jogos apresentarem 2 exames negativos antes de chegarem ao Japão. Eles não poderão usar o transporte público e terão que comer em locais específicos com medidas especiais de higiene. Além disso, deverão ser submetidos a exames diários de Covid-19. E mais, estar imunizado é condição para fazer parte dos Jogos. Vacinas foram doadas pelos laboratórios Pfizer e Sinovac aos países participantes. Tanto o Comitê Olímpico Internacional quanto o TOCOG, que é o comitê organizador, estão muito bem preparados para dar uma situação de segurança aos participantes. E se falando dos nossos atletas, eles sim estarão em segurança porque praticamente 100% da delegação estará vacinada até lá. Nossa delegação terá cerca de 700 pessoas, sendo que 277 atletas já confirmaram vaga. Um deles é o Caio Bonfim, que já recebeu as 2 doses da vacina. Ele espera pelo menos repetir o resultado da última Olimpíada no Rio, quando foi 4º colocado nos 20 quilômetros da marcha atlética. O que eu posso prometer é empenho, e que tomara que seja suficiente para a gente trazer um bom resultado, né? E ir lá, a gente ter foco total para conseguir usar tudo o que a gente sabe, de experiência e de treino para trazer esse bom resultado para o Brasil. Cerca de 130 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram distribuídas aos estados e ao Distrito Federal e aproximadamente 70 milhões de brasileiros já tomaram a primeira dose. E no Momento Saúde de hoje, vamos ver que o Brasil recebeu na manhã de sexta-feira 3 milhões de doses da vacina da Janssen contra a Covid-19 doadas pelo governo dos Estados Unidos. Além das doses doadas, o Brasil também comprou vacinas da Janssen. Trata-se da única que garante a imunização com apenas uma dose. O primeiro lote, com 1,5 milhão de doses, chegou ao aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, na última terça-feira. No total, serão adquiridos 38 milhões de doses da Janssen, que, segundo o contrato, deverão ser entregues entre outubro e dezembro. Mas após negociações, o Ministério da Saúde conseguiu antecipar a chegada das vacinas e reduzir em 25% o valor do imunizante, de $10 para $7,50 cada dose. Ou seja, isso corresponde a uma economia de 480 milhões de reais, que é muito importante para ampliar o acesso dos brasileiros a um contexto de custo-efetividade, conforme dispõe a legislação do nosso sistema
Único de Saúde. Estamos muito emocionados e sabemos que isso vai ajudar muito a combater a pandemia no país. A data de validade da vacina da Janssen foi ampliada de 3 para 4 meses e meio. Em setembro, teremos a população acima de 18 anos imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e é a esperança de pôr fim ao caráter pandêmico dessa doença. Mais 2 grupos foram incluídos nas prioridades da vacinação contra a Covid. Um deles é formado pelos trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso de passageiros. Uma notícia que chegou em boa hora para Ivanildo. Motorista de ônibus há 13 anos, ele tem trabalhado apreensivo durante a pandemia. Vai dar para trabalhar com mais tranquilidade e com esperança de voltar para a família, né? Com saúde. Os professores de ensino superior também entraram para a lista prioritária. Nos deixa um pouco mais tranquilos de saber que estamos bem próximos de retomar nossas atividades presenciais e agora de uma forma mais segura. Para atender professores de ensino superior e trabalhadores do transporte, o Ministério da Saúde disponibilizou mais 7 milhões de doses de vacinas para os estados e o Distrito Federal. Vejam só essa notícia. A cidade de Manaus não registrou mortes por Covid na terça-feira desta semana, segundo o boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. A reportagem é da TV Encontro das Águas, afiliada da TV Brasil. Na capital, de acordo com os dados da Prefeitura, não foi registrado sepultamento por Covid-19 na terça-feira. A publicação traz também o diagnóstico de 511 novos casos de coronavírus, totalizando 398.756 casos da doença aqui no estado. Neste fim de semana, acontece o mutirão de vacinação no município de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus, com imunização para pessoas de 23 a 29 anos. A semana foi de mais uma rodada de depoimentos na CPI da pandemia e de várias mudanças na pauta da comissão. As oitivas foram marcadas em cima da hora. Na sexta-feira, os senadores ouviram o deputado federal Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, e o irmão dele, Luiz Ricardo Miranda. As convocações foram feitas depois que o deputado denunciou irregularidades no contrato para a compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. O governo federal nega qualquer fraude no processo e pediu para investigar a conduta do servidor público Luiz Ricardo, que é chefe do Departamento de Importação do Ministério da Saúde e irmão do deputado Luiz Miranda. Luiz Ricardo teria fornecido os documentos sobre as negociações com a farmacêutica indiana. Vamos ver agora o que mais aconteceu na comissão durante a semana. Na quinta-feira, a CPI da pandemia ouviu os médicos e pesquisadores Jurema Werneck e Pedro Alau. Eles apresentaram estudos que indicam que o Brasil poderia ter um número menor de mortes pela Covid-19 se medidas como distanciamento social e uso de máscaras fossem intensificadas. Além disso, os dois destacaram a importância da compra antecipada de mais doses de vacinas. Na quarta-feira, os senadores votaram quase 60 requerimentos, com pedidos de informação, convocação, convites e quebras de sigilos. A CPI aprovou a convocação de representantes do Google, Twitter e Facebook. Também foi aprovada a realização de um novo depoimento de Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro, mas desta vez secreto. A oitiva do empresário Francisco Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos, que tinha sido marcado para a data, foi adiado para a semana que vem. O médico e deputado federal Osmar Terra depôs a CPI no início da semana. Ele foi convidado pela comissão para explicar opiniões que compartilhou quando estava no cargo de ministro da Cidadania. Osmar Terra foi questionado principalmente sobre a suspeita de que faria parte de um suposto gabinete paralelo, que aconselharia o presidente Jair Bolsonaro no combate à Covid-19. Não existe esse gabinete é uma ficção. Se os assessores do presidente lhe dão alguma recomendação, algum conselho, isso é natural, todos os presidentes até hoje, que eu sei, se aconselham com alguém, sei lá, entendeu? É da cabeça deles. O que eu faço é manifestar minha opinião. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão da ministra Rosa Weber, que suspendeu os depoimentos de governadores à CPI. 6 dos 11 ministros já votaram no plenário virtual, seguindo a decisão da relatora, que considerou que a comissão parlamentar extrapolou a competência ao convocar os chefes dos executivos estaduais ou distrital. 9 governadores tinham sido convocados.
O governo federal entregou na sexta-feira ao Congresso Nacional a segunda fase da reforma tributária. A proposta atualiza a tabela do imposto de renda. Atualmente, quem ganha mais de R$ 1.903 por mês já precisa pagar o imposto. Pela proposta do governo, todos que recebam menos de R$ 2.500 por mês serão isentos. Isso vai ampliar o número de brasileiros com alíquota zero no imposto de renda. O número passará de 10 milhões e 700 mil para mais de 16 milhões de isentos. Por 40 anos os impostos subiram, agora vão cair os impostos das empresas 2,5% no primeiro ano, mais 2,5% no segundo ano e assim por diante. É possível até continuar reduzindo, porque nós prometemos sempre que os aumentos de arrecadação vão ser usados exatamente na diminuição dos impostos para outros que hoje estão pagando muito. Então, quem não pagava, começa a pagar, e quando todos pagam, é possível que todos paguem menos. Eu não tenho dúvida que o assunto tem o debate que merece, vindo com a boa intenção e trazendo benefícios para a população, como disse o ministro Guedes. Vai ter resistência, precisará de ajustes, lógico. Tabelas serão checadas, contas serão feitas, revistas, revisadas, porque depois de aprovada, está aprovado. Mas eu tenho muita confiança, como eu disse aqui, no plenário desta casa. Daqui a pouco você vai ver que a Caixa Econômica Federal realiza o primeiro feirão digital da casa própria. Voltamos já. Nas notícias internacionais, o governo dos Estados Unidos anunciou esta semana que vai investigar a história dos internatos indígenas. Veja esse e outros destaques em nosso Giro pelo Mundo. O governo norte-americano diz que vai trabalhar para encontrar os restos mortais das crianças que perderam a vida nos internatos indígenas. Segundo ativistas e pesquisadores, por mais de 150 anos, crianças nativas nos Estados Unidos foram removidas à força de suas aldeias e enviadas para essas escolas. Muitas foram abusadas e mortas. As condições desses locais ganharam atenção global no mês passado, quando indígenas do Canadá anunciaram a descoberta de túmulos sem identificação de 215 crianças. Nessa semana, uma organização indígena canadense encontrou mais 751 covas em outro antigo internato do país. Ao contrário dos Estados Unidos, o Canadá fez uma investigação completa em suas escolas por meio de uma comissão da verdade. Os bombeiros de Miami continuam as buscas por dezenas de pessoas que podem estar sobre os escombros do prédio que desabou parcialmente na quinta-feira. Mais de 100 pessoas já foram resgatadas. O edifício de 12 andares, construído em 1981, tinha 136 apartamentos. Fica na cidade de Surfside, uma região de Miami muito procurada pelo litoral. O prédio era de frente para o mar. Ainda não se sabe o que causou o desabamento. A Organização das Nações Unidas condenou pelo 29º ano o embargo americano imposto a Cuba. 184 países votaram pelo fim das sanções. 2 votaram contra, Estados Unidos e Israel. 3 se abstiveram, Emirados Árabes, Colômbia e Ucrânia. O Brasil, que historicamente votava a favor, se posicionou contra em 2019 e desta vez não votou. Em 2020, a votação foi suspensa por conta da pandemia. Na Rússia, enquanto a cidade de São Petersburgo realiza vários jogos da Eurocopa 2020, os números de infecções por Covid-19 aumenta. A cidade registrou por dias seguidos mais de 1.000 novos casos. As autoridades aumentaram as restrições, já que o local recebe torcedores estrangeiros para as partidas. O governo russo disse que a situação está piorando no país, principalmente por causa da variante indiana. Novos casos de Covid-19 registrados na Austrália e na Nova Zelândia colocaram em alerta os 2 países que já estavam praticamente livres da doença. Na Austrália, mais de 30 casos foram registrados esta semana, todos ligados à variante Delta. Algumas restrições voltaram ao estado de Nova Gales do Sul, onde fica Sydney. A Nova Zelândia suspendeu por 3 dias qualquer viagem do estado australiano. Nas Filipinas, o presidente fez um pronunciamento polêmico esta semana. Ameaçou prender quem se recusar a tomar a vacina contra a Covid-19. Atualmente, a imunização não é obrigatória no país e a fala de Rodrigo Duterte foi impulsionada pela baixa adesão à campanha. Nem 2% da população foi vacinada. Alguns centros organizaram sorteios entre os vacinados para tentar melhorar os índices de imunização.
Um mês antes do início da Olimpíada, a capital japonesa Tóquio mostrou a Vila Olímpica ao mundo. O Comitê dos Jogos anunciou que o público de cada competição vai ser de até 10 mil pessoas. Os espectadores serão todos do Japão, já que a entrada no país continua fechada para turistas. E ainda falando de Tóquio, a halterofilista Laura Hubbard, da Nova Zelândia, vai ser a primeira atleta trans a competir nos Jogos Olímpicos. Ela vai disputar o levantamento de peso na categoria 87 quilos. Laura passou pela transição de gênero em 2013 e até então participava das competições masculinas. Ela foi anunciada pelo comitê neozelandês, mas a decisão trouxe polêmica. De volta ao Brasil, a Caixa Econômica Federal realiza o primeiro feirão digital da casa própria. O evento deve movimentar cerca de 10 bilhões de reais em novos negócios. O acesso é feito pelo site caixa.gov.br/feirão. O repórter Glauco de Queiroz traz mais detalhes. O feirão vai até o dia 4 de julho com ofertas de mais de 180 mil imóveis novos e cerca de 6 mil imóveis da Caixa. A Caixa oferece possibilidades de financiamento de até 100% do valor do imóvel, com prazo de pagamento de até 35 anos. Na modalidade poupança Caixa, por exemplo, são oferecidas taxas a partir de 2,5% ao ano, somado à remuneração adicional da poupança e saldo devedor atualizado mensalmente pela TR. Neste caso, o interessado pode optar por carência de 6 meses para o início do pagamento da parcela de juros e amortização. De acordo com a Caixa, há imóveis em diversas regiões do país com valor médio de R$ 70 mil. Os processos de financiamento poderão ser acompanhados gratuitamente pelo aplicativo Habitação Caixa. 4 ministérios assinaram acordos para promover a igualdade racial no país. Entre as ações estão políticas públicas de enfrentamento ao preconceito com a capacitação de profissionais da educação, da saúde e do sistema penitenciário. Promover a igualdade de direitos entre a população negra, albina, indígenas e outras comunidades tradicionais, a maioria em situação de vulnerabilidade social, e também garantir saúde, educação, segurança, respeito e inclusão. 4 ministérios se uniram para fortalecer o Programa Federal de Combate ao Racismo e à Discriminação. Ensinar as nossas crianças a colocarem o racismo no lugar onde ele deve estar, que é na lata do lixo. Pela ampliação do acesso das populações e dos irmãos que foram, ao longo do tempo, negligenciados pelo Estado brasileiro. Que nome a gente dá à dor de um menino negro que chega no colo do professor quantas vezes em sala de aula e abraça o professor e fala: eu não quero essa cor, estão rindo de mim. Me dá um nome para essa dor. Se não for racismo, me dê um sinônimo. São acordos para reduzir a desigualdade racial no país. O MEC, por exemplo, vai incluir no currículo do ensino fundamental ações de conscientização com o tema História e Cultura Afro-Brasileira. 5 mil professores serão capacitados no tema. Já o Sistema Único de Segurança será treinado para promover a igualdade étnico-racial. O ministro da Justiça ainda vai levar esse projeto para dentro do sistema prisional brasileiro. Formação de profissionais para enfrentar esse tema de frente, de uma forma séria e como ele é. E nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro esteve no Rio Grande do Norte, onde visitou as obras da barragem de Oiticica. Quando ficar pronta, ela deve levar água a 330 mil pessoas de 8 cidades do estado. No evento, o presidente Jair Bolsonaro assinou o documento para a liberação de R$ 38.200.000 destinados à conclusão da obra da barragem de Oiticica, no semiárido do Rio Grande do Norte. Até agora, o investimento total da construção foi de cerca de 650 milhões de reais. Desde 2019, foram transferidos mais de 290 milhões de reais para o empreendimento, quase 46% de todo o repasse. Essa obra aqui não tem preço. Isso aqui vale o futuro de uma geração. Isso aqui vale fazer os nossos filhos melhores do que nós. Água é vida, porque água gera emprego, renda e oportunidade, porque água reduz a pressão sobre o sistema de saúde pública, porque água reduz a mortalidade das crianças
Toda essa área será inundada para receber as águas do Rio Piranhas e do eixo norte da integração do Rio São Francisco. A obra está 90% concluída. Quando estiver pronta, esse trecho ficará fechado e a barragem de Oiticica vai abastecer 330 mil pessoas do município de Jucurutu, onde está localizada, e de outras 7 cidades do estado. A previsão de entrega é dezembro deste ano. Até o próximo domingo, uma campanha nacional espera arrecadar mais de 11 toneladas de alimentos para famílias que vivem em favelas e periferias. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Central Única das Favelas, a Frente Nacional Antirracista e vários clubes de futebol do país. O futebol está na luta contra a fome no Brasil. Mais de 200 clubes se uniram à campanha Mães da Favela e estão ajudando na arrecadação de alimentos que vão para famílias de comunidades e periferias de todo o país. Além de mobilizar os torcedores, os clubes disponibilizaram estacionamentos e ginásios para o armazenamento das cestas básicas. Nesse momento, as torcidas, principalmente, precisam dar uma amenizada nas suas relações de estresse e pensar que o esporte, mais uma vez, precisa dar uma contribuição nesse momento de tanta tensão que essas pessoas estão passando. Criado no ano passado, o Mães da Favela já beneficiou 7 milhões de pessoas que tiveram a renda comprometida durante a pandemia. Nessa nova etapa, a intenção é arrecadar mais de 11 mil toneladas de alimentos em uma semana. Nesse momento de pandemia, onde muitas famílias, muitas mães ficaram desempregadas, estão sem condições de sustentar seus filhos, vai ajudar muito. A campanha também recebeu apoio da Frente Nacional Antirracista, que vai ajudar na distribuição dos alimentos. Para os integrantes do movimento, combater o racismo é uma forma de reduzir a desigualdade social. Falar de comida, falar de panela cheia, a gente falar de um problema gritante, né, que a gente tem enfrentado, do enfrentamento também à pandemia e do racismo, que faz com que essa desigualdade acabe atingindo pessoas majoritariamente negras. Vamos falar agora sobre a prática milenar de relaxamento para o corpo e a mente. O Dia Internacional do Yoga foi comemorado nesta semana, mais precisamente no dia 21 de junho. A data foi escolhida pela ONU para disseminar os benefícios dessa prática ancestral. Mais do que uma atividade para ficar de ponta cabeça, o yoga é uma busca pelo equilíbrio entre corpo e mente. Surgiu há mais de 5.000 anos na Índia e até hoje conquista adeptos pelo mundo todo, que alcançam na prática um estado de calma e relaxamento. E eu busquei fazer uma aula experimental, gostei muito, me trouxe mais consciência corporal, trazendo mais consciência para minha respiração. Instrutor de yoga há 10 anos, o Zé conheceu a prática há mais de 20. Durante a pandemia, ele começou a dar aulas pelo Instagram, que chegaram a reunir quase 300 pessoas numa única transmissão. As pessoas ficaram desesperadas no começo, com razão, não estou tirando a razão de ninguém, mas o que acontece? Muitas pessoas que falavam, não vou fazer yoga de jeito nenhum, não tenho paciência para isso, começaram a ver uma aula, via uma outra aula, fazia um pedacinho, começava a se esticar e percebi que começava a fazer bem aquilo. A respiração tem um papel importante no yoga. Nos pranayamas, que são exercícios respiratórios, os músculos são condicionados a distribuir melhor o oxigênio pelo corpo inteiro. E respirar de forma consciente ajuda a acalmar o pensamento acelerado e a permanecer nos asanas, as posturas que trazem benefícios físicos e mentais. Não existem restrições de tipo físico ou idade para se fazer yoga. Adepta do Zen budismo, a monja Koen encontrou na prática uma espiritualidade em movimento e aos 73 anos faz aulas 3 vezes por semana. É um conhecimento íntimo com o seu corpo e com a sua mente, que não estão separados. A energia vital corre pelo corpo todo e não há quem não saia melhor de uma aula de yoga. Encerramos essa edição mostrando a paixão de uma professora do Ceará pelo cantor e compositor Belchior, que morreu há 4 anos. A professora descobriu um material inédito,
poemas de Cruz e Souza musicados por Belchior durante a turnê do cantor em 2005 em Santa Catarina. Agora ela busca apoio para lançar o material e já tem o apoio da Universidade Estadual do Ceará, mas também espera a participação dos fãs. A reportagem é da nossa afiliada TV Ceará. Dá para perceber a influência do artista de várias formas. A professora conta que as músicas do cantor e compositor cearense sempre estiveram presentes em sua vida. O Belchior fez a trilha sonora da minha vida, né? Eu digo que ele foi um leitor da minha alma, sobretudo com Coração Selvagem, que eu acho que me representa bastante. Claudene passou de fã a uma das guardiões de um verdadeiro tesouro, músicas inéditas do cantor. Em 2005, Belchior musicou 8 poemas do poeta simbolista catarinense Cruz e Souza. A obra é o registro da última turnê de Belchior, que aconteceu em Santa Catarina. O escritor e produtor cultural José Gomes Neto, amigo de Belchior, que encontrou esse material em seu acervo. Mas para lançar esse projeto, está sendo realizado um financiamento coletivo. Nesse momento, no site Benfeitoria, está aberto um financiamento coletivo para a prensagem do CD. Uma relação fã-projeto, né? Porque aí o fã entra, escolhe, compra o CD previamente, escolhe as recompensas que ele quer, o CD e um livro, o CD e um bottom com a imagem do Belchior. E aí ele garante a cópia dele. O objetivo do projeto é também levar esse material para estudantes cearenses. A iniciativa foi abraçada pela Universidade Estadual do Ceará. Além da relevância para a música popular brasileira e também para a nossa literatura, a obra será uma homenagem para celebrar o aniversário do cantor, que, se estivesse vivo, completaria 75 anos em outubro próximo. Eu sou apenas um rapaz latino-americano. A nossa edição do Resumo Brasil de hoje chegou ao fim. Você pode acessar todo o conteúdo no canal do YouTube da TV Brasil. Obrigada pela companhia e lembre-se que temos um encontro marcado no próximo sábado, 9h30 da noite. Fique agora com imagens de edições anteriores do tradicional Festival de Parintins, que começou agora há pouco e pelo segundo ano consecutivo não receberá a presença do público, mas pode ser assistido pelas redes sociais da Secretaria de Cultura do Governo do Amazonas. O endereço você vê aí na tela. Tchau!